pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao canal. O assunto de hoje é comunicação alternativa. É um assunto que eu considero muito importante e até por isso vocês já devem ter percebido que eu volto nesse assunto de vez em quando, né? O que acontece com a comunicação alternativa é que ela é cercada de mitos. E alguns mitos vêm dos próprios pais. Por exemplo, tem o mito de que se eu aceitar colocar o meu filho com a comunicação alternativa, eu vou estar desistindo da fala. Esse é um dos mitos. O segundo mito diz respeito a achar que a comunicação alternativa é o último recurso. Gente, não é o último recurso. Em Londres, na escola que o Theo ia, eu cheguei a conversar com a fono de lá e ela falou que a orientação deles era 2 anos de idade, tá na escola e tá com atraso de fala, eles colocavam com o PECS, que é um tipo de comunicação alternativa, ou linguagem de sinais. E não quer dizer que você tá abrindo mão da fala ou que você tá desistindo da fala, até porque uma coisa não exclui a outra. E eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. O segundo tipo de mito que a gente tem vem de alguns profissionais da área da fonoaudiologia, que às vezes até dizem para as mães que o PECS ou que a comunicação alternativa atrasa a fala. Gente, isso é mito mesmo. Por que é mito? Porque a gente tem dados científicos mostrando que o uso de comunicação alternativa, muito antes, pelo contrário, ele ajuda a fala a sair, se aquela criança tiver a condição de falar mais pra frente. Principalmente porque a comunicação alternativa mostra para a criança o poder da comunicação. Ele mostra para a criança que se ela der, no caso da comunicação por troca de figuras, né? Se ela der aquela figurinha do que ela quer, ela vai receber algo em troca. Então ela tem um reforçador automático e isso vai dar nela esse interesse em se comunicar mais. No momento em que ela estiver pronta para falar, que a fala estiver saindo, ela vai fazer aquilo que é mais fácil. Então são dados científicos, tá? Não é dado de achômetro e muito menos mito. A gente não precisa ter medo de comunicação alternativa atrasar a fala. Outra coisa importante é que a gente costuma ter pavor daqueles comportamentos dos nossos filhos, de se jogar no chão, de gritar, e eu até gravei um vídeo sobre isso que eu chamei de Terrible 3 da criança autista, que é os terríveis 3 anos, que é quando a demanda social aumenta muito em cima da criança e ela percebe mais claramente as dificuldades que ela tem para se comunicar. E aí começa aquele tipo de comportamento de se jogar no chão, de gritar, de chorar, que a gente chama de crises, né, que é parecido com birra. Bom, gente, se coloca no lugar dessa criança. Se você estivesse insatisfeita com alguma coisa, estivesse morrendo de saudade do seu pai que viajou, ou se você estivesse com uma dor e você não conseguisse comunicar isso para as pessoas, você não faria uma coisa parecida? Você não chegaria até mesmo a bater a sua cabeça na parede, que é o que algumas crianças fazem? O que você tem aí? Deixa a mamãe ver. Eu quero papai. Ei, Laia. Papai chega amanhã, filho. Então a comunicação alternativa é um dos melhores recursos que a gente tem para se precaver desse tipo de comportamento, porque a gente dá uma ferramenta para a criança se comunicar, ela consegue solicitar o que ela quer ou informar o que ela está sentindo, e isso elimina aquele tipo de comportamento que para ela acaba funcionando como uma comunicação. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: 25% dos autistas, segundo os dados lá americanos, não vão falar, eles vão ser não verbais. Existem condições que vêm junto com o autismo que vão fazer com que 25% dos autistas não falem. Isso também pode acontecer com crianças com paralisia cerebral ou com outras condições, até mesmo com síndrome de Down. Bom, se essa criança realmente ficar no meio dessa minoria que não vai falar, não é muito bacana que ela possa se comunicar? Mais pra frente ela pode ser alfabetizada, ela pode usar um aparelho de comunicação alternativa bacana e ela vai conseguir conversar. E comunicação é autonomia, gente. Comunicação é acessibilidade. A gente tem que começar a ver a acessibilidade como uma coisa mais ampla. Você dá acesso a uma criança à comunicação é uma coisa super importante. Então uma coisa que eu queria falar pra vocês é: converse com a fono do seu filho, veja alternativas. Não existe só o PECS, que é a comunicação por troca de figuras, tem também o POD e hoje em dia tem aplicativos até daqueles que a criança monta a frase com as figurinhas e o aplicativo fala. Então, na verdade, é o método que vai se adaptar ao seu filho e não o contrário. A gente vai ver o que o seu filho se dá melhor com. Ele se dá melhor com mais tecnologia ou com menos tecnologia? Com alguma coisa na base de papel ou alguma coisa que fique no iPad? Isso tudo é uma fono bacana que vai poder te orientar. Bom, a mensagem de hoje é essa. Eu espero que vocês entendam a seriedade do assunto, né? Eu acho que nós, como pais, uma das coisas mais preciosas que a gente pode dar para os nossos filhos com deficiências é uma voz. É a nossa tarefa e a gente tem que levar isso muito a sério mesmo, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, que toda segunda-feira tem vídeo novo, e um beijo para vocês.